Olá, amigos, graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus e a fé possa visitar a sua vida sempre, te abençoando, trazendo respostas, trazendo milagres para a sua vida. E nós estamos de volta com todos vocês, né? Como é que vocês passaram de final de ano? A verdade é que se você vive ou está vivendo a mesma fé que nós estamos vivendo em todas as nossas igrejas mundial do poder de Deus, nós temos a certeza que você foi abençoado ao sair do ano de 2022 e ao entrar no ano de 2023. E talvez você diga assim: mas bispo, eu tive muitas lutas no ano que passou, mas as lutas fazem parte. As dificuldades, na verdade, quando você tem uma vida com Deus, elas são um preparatório para que você tome posse das vitórias, para que você entre na terra prometida. Tá certo? E é sobre isso que nós estaremos falando agora, nesses momentos, nesses minutos que nós estaremos aqui com todos vocês. Por isso eu queria convidar você a permanecer conosco. Não desliga aí o seu smartphone, não desliga o seu aparelho receptor e permaneça conosco, tá bom? Você pode preparar um copo com água também, porque ao término dessa programação nós estaremos realizando a oração da fé, abençoando você, abençoando essa água para que ela seja um ponto de contato entre a sua fé e o Deus Todo-Poderoso. E uma vez você bebendo, participando conosco, eu tenho certeza que a mão poderosa de Deus vai tocar na sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com a minha Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42, e fala sobre como viviam os convertidos. Naquela época, no auge da perseguição da igreja, onde todas as pessoas que confessavam a sua fé no Senhor Jesus eram perseguidos. E a vida deles era essa aqui, ó. Preste atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, o primeiro passo, eles andavam no mesmo sentido, na mesma fé que os apóstolos. Que Pedro, que Tiago, que João, que o próprio apóstolo Paulo. A fé não era diferente. Eles falavam a mesma língua. Falavam a mesma língua. Diz mais, diz que eles estavam em comunhão no partir do pão, quer dizer, participando da Santa Ceia. A Santa Ceia é a principal cerimônia da igreja. O cristão, de fato e de verdade, ele não pode deixar de participar da Santa Ceia. Você veja que isso é tão importante, é tão forte, que aqui no Japão nós temos pessoas que elas moram em províncias distantes, muito distantes, onde não há igreja. Mas ela está acompanhando, então ela acompanha a oração, ela acompanha os cultos, principalmente no domingo, né? E nós enviamos a ela a Santa Ceia pelo correio, porque a Santa Ceia é importante. E diz assim que no partir do pão, tinham comunhão no partir do pão e na oração, quer dizer, então eles congregavam. Então, esses são os primeiros passos, é a primeira atitude que nós temos que tomar para estarmos caminhando na mesma direção da fé, a qual Deus espera que nós estejamos para que Ele possa atender os nossos pedidos. E aí diz assim, em cada alma havia o temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que maravilha, né? Então, os milagres aconteciam, como diz aqui a palavra de Deus, os sinais se manifestavam através dos apóstolos na vida de quem? Daqueles que tinham temor.
naqueles que tinham temor. Quando a pessoa, às vezes a pessoa que ela precisa de um grande milagre, ela precisa, e aí ela pede uma oração, né? Ela até vem à igreja, ou às vezes ela já está há muito tempo na igreja e ela percebe que os milagres, os sinais não acontecem mais na vida dela. É determinado algo que não acontece. E não acontece por quê? Porque talvez ela perdeu o temor de Deus. Ela não tem mais temor. Ela quer a bênção de Deus, mas ela quer os prodígios, que os prodígios se manifestem na vida dela, mas ela não sustenta o temor. E diz mais, diz a palavra de Deus, que todos os que creram estavam juntos, quer dizer, na mesma fé, e tinham tudo em comum. O que um conquistava, o outro também conquistava. Um era abençoado, o outro também era abençoado. Deus, Ele quer fazer isso na sua vida. E o temor e a fé é o princípio, né, da sabedoria, é o princípio da conversão. Uma pessoa, quando ela não tem temor a Deus, quando ela não crê, ela não consegue se sustentar por muito tempo na presença de Deus. Ela não consegue. Por que você acha que muitas pessoas, sejam elas membros, obreiros, pastores, bispos, pregadores, sacerdotes, não conseguem ir até o fim no seu propósito, na sua carreira da fé? Não completam a carreira da fé. Por quê? Porque faltou o temor. Então, quando falta o temor, porque já não há mais conversão, falta também a fé. E aí a pessoa começa a ter maus olhos, ela começa a olhar somente os erros, somente as falhas, e a vida dela não progride, a vida dela não vai para frente. Por exemplo, nós tivemos, na verdade estamos tendo um grande movimento de fé na igreja, que é o ouro e a prata, onde os nossos nomes estão chegando a Israel, na Terra Santa, pelas mãos do nosso querido ministro Amaury de Farias e bispos. Era para nós estarmos lá também, mas eu até comentei com o ministro, a igreja está passando por uma luta muito grande aqui, e nós não podemos dispor esse momento para estarmos lá, mas pela fé já estamos lá. Todos os nossos nomes, os nossos pedidos, o que está no nosso coração, está lá. Então a igreja do Senhor Jesus, ela caminhou, ela tem caminhado em um único sentido, falando uma única língua. A mesma linguagem que o nosso apóstolo Valdemiro, ele tem falado, nós temos falado no mundo inteiro. Por quê? Porque, primeiro, isso manifesta e revela o temor que nós temos a Deus e revela a fé que nós cremos. Então, nós temos a certeza que muitos milagres vão acontecer. E os milagres serão comuns. Por exemplo, a igreja do Senhor Jesus, a obra de Deus, é um lugar onde o milagre é comum. É comum ao pobre e ao rico, ao pequeno e ao grande. Não há distinção. Você vê quantas pessoas, elas são abençoadas na igreja, prosperam, conquistam. É para o doutor, e é também para aquele que não tinha nada. Para aquele que era lá da roça, haja vista que o nosso próprio apóstolo, ele era dessa linhagem de lavradores, lá da roça mesmo, como diz ele. E Deus engrandece, porque tudo é comum. Deus, ele não olha condições. Ele olha o temor no coração e a fé de cada pessoa. Se você está disposto a andar, a caminhar no mesmo sentido, a falar a mesma língua, e vindo as tribulações, não abandonar a sua fé. Então essa é a vida de um convertido. E quando você
é uma pessoa que se converte a Deus porque você crê, porque você tem o temor no coração. Então, os milagres, eles são comuns. Os milagres que você viu na vida de Abraão, que você lê na vida de Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver na sua vida. Os milagres que você tem visto, por exemplo, na Igreja Mundial no Brasil, aqui no Japão, ou aonde quer que você esteja, que acontece na vida de um, pode acontecer na sua vida. Então, abra o teu coração, tá certo? Abra o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus fará maravilhas na sua vida. Tá bom? Nós vamos falar com Deus, é momento de oração. Eu queria que você já deve ter o seu copo com água preparado, o meu está aqui, e nós vamos orar nesse momento, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, aí onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, aliás, estamos na Tua presença em oração e te pedimos pela vida de todas as pessoas que acompanham conosco essa programação, Senhor. Meu Deus, que o Senhor toque na vida dela, que o Senhor rompa as correntes, meu Pai, que tem apreendido ela ao fracasso, à derrota, à destruição. Meu Deus, usa o teu poder, usa a tua grandeza e faça o milagre acontecer. O que está doente seja curado. Meu Deus, faz desaparecer o tumor, faz desaparecer a diabetes, o câncer, a AIDS, o coronavírus. Repreenda todos os males, meu Pai. Meu Deus, abençoa, prospera o teu povo. Abençoa os dizimistas, os ofertantes. Consagra a vida do ministro, dos bispos que estão com ele, do Brasil. Meu Deus, que quando os nossos nomes chegarem a Israel, que ali haja uma revolução na tua obra, Senhor. Meu Deus, que o teu povo seja abençoado, que a tua igreja seja abençoada. Esta é a nossa fé. Consagra a água e todos que beberem sejam por ti alcançados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Muito bem. Beba do copo com água com fé. Glória a Deus. Eu creio na sua vitória. Eu creio na sua bênção. Tá bom? Eu queria chamar a sua atenção, você que ama a obra de Deus, e você está em qualquer lugar desse mundo, né? Você acessasse aí com a câmera do seu celular o QR Code que aparece do lado direito do seu aparelho receptor. E você vai entrar na plataforma Wise. E nessa plataforma você vai se cadastrar. E uma vez tendo se cadastrado nesta plataforma chamada Wise, você vai digitar o e-mail que aparece aí agora, que é o IMPD @gmail.com. Japão sem o tio, né? IMPD @gmail.com, tá certo? E aí você vai fazer a sua doação, você vai fazer a sua oferta, você vai apresentar o seu dízimo. Eu falava com o ministro Amauri, todos esses, nós sempre falamos, né? E ele estava dizendo assim, olha, faz aí, pede para as pessoas ajudarem do Brasil, né, de todos os lugares do mundo, porque a obra de Deus ela é importante, ela precisa crescer. E nós estamos aqui do outro lado do mundo, né, e ainda não temos o mesmo número de colaboradores, né, aliás, não chegamos nem perto ainda do que temos no Brasil. Então eu queria contar com a sua ajuda, tá bom? Para o mantenimento da obra de Deus. E aí você vai fazer a sua oferta, o favorecido vai aparecer aí, você cai no Cristo que eu caio, que quer dizer Igreja Mundial do Poder de Deus aqui no Japão. Tá bom? Não é difícil, não é difícil, todos podem fazer e eu tenho certeza que o amor que você tem na obra vai levar você a tomar essa atitude. E você que está aqui no Japão, você pode também fazer, né, pela plataforma Wise. Aliás, você pode fazer direto, o Furicome direto, no Rekikai Shinkin Bank. Eu nem sei se tem aí os dados da conta da igreja, né? Tem? Dá para colocar agora? Dá para colocar? Tá passando? Então tá passando aí agora.
os dados do Requixinguinco, né? Você vai fazer o seu depósito direto na conta da igreja, tá certo? Ou você pode enviar por Genkin Kaktomi no endereço aqui da nossa sede, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o Deus Todo-Poderoso possa mudar a sua história. Você quer que a sua vida melhore? Então ora, ora que melhora, ora que muda. Busque a Deus que você vai ver uma transformação, tá certo? Um beijo no seu coração, nós amamos vocês, fiquem na fé em nome de Jesus.